Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Né? E é curioso porque eu venho de uma família de funcionários públicos, né? O meu pai e minha mãe fizeram concurso público, minha irmã fez concurso público, várias pessoas da família, e eu fui a única que não quis fazer um concurso público, que era o sonho do meu pai. E até curioso, depois eu vou contar essa história, como é que 30 anos depois eu cheguei numa grande estatal, né? Então, eu queria essa carreira no setor privado, queria crescer, e aí eu, depois de muito tempo de Brahma, eu comecei a pedir para ser transferida. Nessa altura, a Brahma já tinha saído do Rio de Janeiro, porque quando eu entrei, Cris, você que é carioca, eu peguei a Brahma na Marquês de Sapucaí. Nossa, você lembra? Lembro, claro. Eu cheguei aí lá, e depois a empresa se mudou para Tijuca, e depois veio para São Paulo. Bem, e aí eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar no projeto. Nessa altura eu já estava começando a entrar numa área financeira. Eu passei por várias áreas, área de produção, de operações. Eu fiz um mestrado em produção, inclusive, porque eu não tinha formação de engenheira, né? Sou administradora. Estava num ambiente, você imagina o que era, 30 anos, numa fábrica de cerveja no Nordeste, quer dizer, era um ambiente extremamente masculino. Sim. Eu era a única mulher, a única trainee, era muito jovem. E eu busquei uma formação mais técnica para, enfim, conseguir navegar melhor nesse ambiente. E aí eu percebi no mestrado que eu realmente não era engenheira, não era isso que eu queria, mas que eu gostava de número. Então, eu acabei me direcionando, fui me voltando um pouco mais para a área administrativo-financeira. Foi assim que eu migrei, né? E aí eu vim para São Paulo ainda pela Brahma e comecei a trabalhar. Nessa época, a Brahma já estava se juntando com a Antártica, estava começando o que viria a se tornar a Ambev. Eu cheguei a trabalhar no projeto, mas a essa altura eu já estava pensando em dar um próximo passo. Eu já tinha quase, acho que 9 anos de companhia, mais ou menos, e a visão que eu tinha naquela época, o mundo tem mudado e a gente vê que ainda é lento, né, a nossa participação feminina. Você imagina o que era uma indústria de bebidas, eu estou falando de mais... Eu saí da Ambev em 1999, assim, 24 anos. Então, há 24 anos, você não tinha mulheres em posições elevadas numa empresa de bebidas. Então, eu olhava à minha volta e eu não via futuro. Então, eu resolvi sair. E foi uma decisão difícil, porque eu gostava muito da empresa, eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava, o relacionamento que eu tinha com o CFO da empresa era ótimo, mas eu achava que aquilo para a minha carreira não era o futuro. E aí eu decidi mudar e migrei para o setor de telecom, que era um setor, ano 2000, era o início do processo de celulares. Hoje, a gente vê que hoje o Brasil tem mais celulares do que habitantes, né? Mas naquela época, ninguém tinha, era um negócio ainda de nicho, era muito pequeno, né? E começaram a surgir as novas empresas. Então, eu migrei para esse setor, me mudei de cidade de novo. Então, acho que uma coisa que foi importante na minha carreira é que eu tive muita mobilidade, principalmente quando era mais jovem. Então, eu saí de Recife, vim para São Paulo. De São Paulo, eu fui morar em Brasília, não conhecia ninguém. E aí, fui trabalhar nessa empresa. E era uma empresa que era a banda B, né? Você tinha os incumbentes, que era a banda A, que era oriundo do sistema da Embratel, e você tinha as empresas privadas que estavam chegando. Então, essa era uma empresa que hoje é a Claro, na época chamava Mericel, lá na região centro-oeste, e tinha capital canadense, tinha capital brasileiro também. E eu fui para a área financeira, ainda estava numa gerência mais intermediária, né? Ainda não era C-level, e vivi todos os investimentos que eram feitos para crescer o setor de telecom no Brasil, uma competição que era muito acirrada, e eu percebi que era um setor de capital intensivo e que era muito difícil, inclusive naquela época, de ganhar o market share na velocidade que a empresa esperava. Tanto que em um período de 2 anos a empresa acabou sendo vendida, virou o que hoje é a Claro. E na época eu já falava inglês muito bem, né? E isso sempre foi também um diferencial para mim, porque às vezes a gente ainda vê nos dias de hoje pessoas que não falam bem um outro idioma. Isso sempre foi no Nordeste. Principalmente no Nordeste. No Brasil, hoje, menos de 6% falam inglês, né? Pois é, e eu sempre gostei de idiomas, eu comecei a estudar inglês muito nova e eu já falava inglês fluentemente. Então, até antes, quando eu ainda fazia faculdade, eu dava aula na cultura inglesa, quando eu ainda não tinha idade para ser
para ser estagiária de empresa, eu dava aula. Então, assim, eu comecei muito cedo. Eu tinha fluência já nessa época. E a empresa tinha muitos executivos estrangeiros, porque ela tinha capital canadense. Então, isso acabou me dando um diferencial que foi muito interessante, porque eu não entendia nada de telecom, nada. Mas eu tinha um background de muito controles e tal, pela minha experiência da empresa anterior, que era muito focada em custo, em resultado e tal, e eu falava bem inglês. Então, isso me deu um diferencial que eu conseguia me relacionar com os executivos mais sêniores e com os consultores que eram enviados do Canadá, e isso me deu, uma vantagem competitiva. Eu cresci muito rápido na empresa, cheguei aí ao Canadá, acompanhei viagem com o CEO na época, o COO, e ajudei a preparar todo o processo do business plan, que a empresa acabou sendo vendida. E aí eu resolvi sair. O setor de telecom não foi um setor que, digamos, me atraiu como um setor que eu tivesse vontade de continuar. E aí eu mudei de novo e fui para outro setor, que foi ferrovia de carga, e mudei de cidade mais uma vez. Fui morar no sul do Brasil, fui para Curitiba, que era outra cidade que eu não conhecia, e aí você imagina, eu nordestina, acostumada com calor, e fui morar numa cidade que é muito gelada, né? No inverno, temperaturas aí bem baixas, e fui para um setor que eu não conhecia nada também. Então, acho que essas decisões de você correr risco é que vão te preparando, né, para a vida. E eu fui trabalhar numa área que era suprimentos, e depois eu assumi algumas funções administrativo-financeiras, e foi uma experiência ótima também. Era um negócio hoje é a Rumo, essa empresa que eu trabalhava, né? Era a América Latina Logística, que hoje faz parte da Rumo. E aí, para encurtar a história, eu fiquei 4 anos nessa empresa, metade no Brasil e metade na Argentina. Eles operavam 2 ferrovias na Argentina na época. Eu cheguei a ser transferida para tocar a parte financeira, administrativa financeira da filial, e na época meu espanhol era bem limitado, então eu tive que também aprender, né, para conseguir, porque minha equipe toda era de funcionários, sempre, todos eles eram argentinos, e o meu chefe também. Então foi um super aprendizado, e depois eu resolvi voltar para o Brasil, porque a experiência tinha sido ótima, e eu morei na Argentina numa época antes dessa crise toda, então uma época que a cidade era muito boa, e Buenos Aires era muito bom de morar, era muito segura, foi uma grande experiência. Quando eu voltei para o Brasil, foi quando eu ingressei no setor elétrico, que é o setor que eu mais conheço, que eu fiquei mais tempo. Então, e aí foi quando eu vim morar no Rio de Janeiro, cidade que eu morei por 18 anos. Então, eu me mudei para o Rio em 2006 para ingressar na Light, a distribuidora do Rio de Janeiro. Eu fui ser controller da Light. Na época, a empresa também estava passando por uma grande reestruturação, tinha tido uma troca de controle acionário, e eu fui para trabalhar diretamente com o CFO para organizar essa mudança. Esse turnaround estava sendo feito. É um setor muito complexo, dos que eu conheço, né, da minha experiência profissional, é o setor mais complexo dos que eu já trabalhei, uma regulação... Inclusive no Rio de Janeiro é o do mais complexo, deve ser, por todos os problemas que o Rio de Janeiro tem até hoje com distribuição de energia. Exatamente, com o problema da perda comercial, né, que é o roubo, né, o famoso gato, que é muito elevado. Eu li algo recente que é acima de 70% o desvio de energia, né? Eu não sei se chega a tanto, mas eu estou desatualizada porque faz muitos anos que eu saí da Light, mas eu diria que deve ser pelo menos 50% deve ser a perda comercial. É um negócio parar de pé, onde você tem todo um desvio estrutural. É um desafio enorme para a empresa. E só esse parêntese, né? Eu posso falar um pouco, porque quando eu fui subsecretária de Óleo, Gás e Energia no Rio de Janeiro, eu tive muito contato com a Light, porque isso era um problema que caía no nosso colo, sim, né? Obviamente. E, lamentavelmente, naquela época, né? Então eu estava trabalhando lá em 2019, e acredito que ainda hoje é o estado onde mais tem desvio de energia. Por roubo, por gato, por... E o que é mais assustador, Cris, é que o desvio não é só nas classes menos favorecidas, porque esse é que é o mais chocante. Que às vezes você acha pelo senso comum de que quem está desviando é quem não tem condição de pagar a conta. Né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então existe uma indústria mesmo, inclusive condomínios de luxo e tudo, que desviam energia de áreas comuns, por exemplo. Tem isso, tem empresas que fazem isso. Então, havia casos, eu não vou citar aqui as empresas, mas quando eu fui lá no conselho, conversar com o conselho da Light, eles falaram das empresas que desviavam e, é claro, a milícia no Rio, que toma conta da distribuição de energia. Isso acontece eu já trabalhei em outras distribuidoras no Brasil, então isso não é um privilégio da Light. Talvez na Light tenha um volume maior, né?
a característica do Rio de Janeiro, mas isso acontece em outras distribuidoras no Brasil também. Mas, enfim, então eu fiquei 4 anos como controller na Light, foi uma super experiência, aprendi muito sobre o setor de energia, gostei muito do setor, e depois desse período de 4 anos, eu tive uma oportunidade de retornar para a ferrovia, nesse caso, para a MRS, que é a Minas Rio-São Paulo, Sim. que é a ferrovia controlada pela Vale, CSN, Usiminas e Gerdau, que fica naquela região do minério de ferro, né, que faz o transporte do minério ali para os portos do Rio. E foi um período de 3 anos que eu fui ser diretora financeira. E foi também excelente, porque eu já conhecia um pouco do setor, por já ter sido de uma outra ferrovia, embora tivessem características diferentes. A Rumo, né, na época a LL, ela tinha mais o perfil de carga agrícola, né, e ela era muito concentrada no sul do Brasil, enquanto a MRS eram trens de capacidade, de volume maior, e era praticamente minério de ferro, era quase tudo, né. Então foi E aí, falando de governança, né, Cris, de conselho de administração, eu, como C-Level, dessas empresas que eu passei, principalmente da Light em diante, que foi quando eu já estava num nível de carreira de mais experiência e tal, eu fui começando a interagir muito com o conselho. Então, acho que foi daí que começou a surgir meu interesse, que anos depois eu fui buscar uma formação. Porque o executivo de finanças e controladoria, depois do CEO, ele é quem mais tem contato com o conselho de administração em geral, né? Com o conselho e com os seus comitês, comitê de auditoria, comitê de finanças. Então, eu interagia muito com esses conselhos, e cada conselho é diferente. Então, um tinha, por exemplo, membros de uma empresa estatal, de um banco, de um fundo de private equity. Aí você vai para um outro, como o da MRS, que o conselho... os donos eram também clientes, então era uma governança que tinha suas particularidades e que você tinha que amarrar isso muito bem para como que evitar conflitos de interesse. Então, cada conselho tinha sua dinâmica, e eu comecei a prestar muita atenção a isso e interagir com esses conselhos. E depois desses 3 anos que eu fiquei, eu ia e voltava para Juiz de Fora toda semana, né, que a sede operacional da ferrovia era lá. Eu tive um convite para retornar para o setor elétrico, né? E aí voltei para a Neoenergia, que também é sediada lá no Rio, que hoje é uma empresa controlada pela Iberdrola, né, da Espanha. Na época não era, na época a Iberdrola era minoritária. E eu fui, então, como C-Level, como diretora de planejamento e controladoria, e era uma empresa que tinha já... ela era uma holding de energia, então ela já tinha distribuição, tinha transmissão e tinha alguma coisa de geração. E o forte dela era a distribuição, principalmente no Nordeste do Brasil, né? Coelba na Bahia, a CELP em Pernambuco, antiga, né? Coelba, CELP, hoje tudo se chama Neoenergia, e a COSER no Rio Grande do Norte. Então eu fui para essa empresa como C-Level, fiquei mais 3 anos, também numa experiência muito interessante. E aí, ao término do meu mandato, foi um período que eu resolvi me dedicar a me reciclar e a estudar e me preparar para conselho. Foi quando eu fui fazer o curso do IBGC, depois eu fiz um outro curso de conselheiras da Sampol. E aí, nesse momento, foi quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma, veio o governo Temer e veio a questão da lei das estatais. Gente, eu estou falando aqui, vocês... Eu estou falando aqui, vocês me interrompam. Você tem que continuar... Não. Eu quero que você continue e a gente está aqui fazendo as anotações para depois puxar alguns fiozinhos. Perfeito. Então, aí é como é que eu cheguei na Eletrobras, né? E eu lembro de já ter ouvido a Cris falar que, no caso dela, ela ficou muito chocada com o que aconteceu na Petrobras, né? Que você foi uma executiva da empresa e nunca imaginava que algo daquele porte pudesse acontecer. E eu, embora nunca tivesse sido uma estatal, mas também como brasileira, fiquei muito chocada com tudo que a gente viu da Lava Jato, todo aquele processo. Então, quando surgiu a lei das estatais, e aí que foi no governo Temer, né, a lei 13.303, as estatais, Petrobras incluída, tiveram uma mudança nas suas governanças. Então, foram substituídos os presidentes, os conselheiros, e tudo foi realmente rigorosamente à luz da lei. Para quem não está familiarizado, essa lei ela traz requisitos de governança para
para as empresas estatais e de economias mistas. Então, são coisas que, para quem é do setor privado, parecem muito simples, que parecem até óbvias, mas que no setor estatal não eram necessariamente cumpridas. Então, por exemplo... Foi um grande passo. Foi um grande passo. Então, por exemplo, está lá na lei que você tem que obedecer à lei da ficha limpa. Então, se o candidato tiver condenações, ele não pode ser um membro da diretoria ou de um conselho de uma empresa estatal. Isso. Ele precisa ter realmente parece absurdo quando a gente explica. Ele precisa ter a formação. Você imagina? É tipo coisa óbvia. Exato. Então você imagina assim, assumir uma área técnica sem ter uma formação técnica, né? Assumir uma área financeira sem conhecer de finanças. Então, assim, eram requisitos básicos. Então, você tinha que comprovar e poder formação acadêmica. Então, tinha lá uma série de coisas que a lei foi exigindo, né, desses candidatos. E isso foi uma revolução. E outra coisa muito importante, a lei proibiu, até também para evitar esse conflito de interesse, algumas posições. Então, por exemplo, ministro de Estado não poderia ser conselheiro, coisas que a gente tinha visto no passado. Se você é se você é um dirigente de um partido político, também não pode. Se você é dirigente de um sindicato dos trabalhadores, você também não pode. Então, tudo isso foi estabelecido na lei. E mais uma coisa. Qual ano? É de 2016. É a Lei 13.303. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.